Fluminense sempre está vendendo as suas apostas da base para o futebol europeu principalmente, e ganha muito dinheiro em cima desses jovens jogadores. Mas para isso acontecer, o clube carioca investe pesado em suas categorias de base e tem um centro de treinamento a dar exemplo. E por isso todo ano vem surgindo novas apostas da base no time principal. E geralmente nem dá tempo desses meninos fazerem história no clube de Xerém e já são negociados. Então no vídeo de hoje você vai ver algumas das principais revelações da base do Flu nos últimos anos. Lembrando que essa é uma série nova aqui no canal, e se você gostar e curtir então, deixe seu like, que eu vou tentar trazer dos outros times da Série A. Falando nisso, já deixe aqui nos comentários qual deve ser o próximo time dessa série. E se tu conheceu o canal agora, curtiu o conteúdo, então meu amigo, seja muito bem-vindo a se inscrever e a ativar as notificações. Então agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Wendel estreou no Fluminense ainda em 2017, e nesse mesmo ano ele se destacou muito no clube, atraindo os olhares do futebol europeu, e no ano seguinte já foi negociado com o Sporting de Portugal, comprado por 7,5 milhões de euros e assinando um contrato até meados de 2023. Aos 22 anos, ele está na mira de outros times europeus para a próxima janela de transferências, que é no meio deste ano, e seu empresário garantiu que já recebeu algumas propostas, como da Fiorentina da Itália. E no meio deste ano então, ele pode deixar o time português, que pede pelo menos 30 milhões de euros no jogador. O Wendel está valorizado e vem se firmando cada vez mais em solo europeu. Esse é um jogador que saiu recentemente do Fluminense e é um grande destaque da base do clube. Um dos maiores laterais esquerdos que o futebol já presenciou também foi revelado pelo Fluminense. Marcelo chegou no clube em 2006 e em 2007 foi vendido ao Real Madrid, onde ele está até hoje. E todos nós conhecemos a trajetória vitoriosa de Marcelo, ganhando títulos e mais títulos com a camisa do time merengue e também com a seleção brasileira. Lembrando que o tricolor ganhou 6,5 milhões de euros na venda de Marcelo ao time espanhol. Com 31 anos, o lateral chegou a ter um valor de mercado de 70 milhões de euros, mas hoje está apenas com 20 milhões de euros. Mas esse com certeza foi uma das maiores revelações do Flu na história do clube. Ainda falando de jogador com experiência que foi revelado pelo Flu, temos o zagueiro Thiago Silva, de 35 anos. De 95 a 2003, ele atuou pela base do time carioca. Em seguida ele foi para o RS Futebol, onde finalmente estreou pelo profissional, passando ainda por Juventude, Porto B e Dinamo de Moscou. Aí ele voltou novamente ao Fluminense, onde jogou entre 2006 e 2008. Nessa passagem ele conseguiu reerguer o seu futebol e se firmar como um grande zagueiro. Desse modo, no fim de 2008 ele foi vendido ao Milan da Itália por 10 milhões de euros, supervalorizado no mercado, e em 2012 ele foi vendido ao PSG por 42 milhões de euros, sendo um dos maiores zagueiros do mundo na época. Thiago Silva tem contrato até metade do ano com o time francês, o qual não deve renovar o contrato do jogador, e por isso então ele deve voltar ao Brasil, mas lembrando que ele tem um alto salário e também tem futebol para seguir na Europa. Sem dúvida nenhuma ele foi um dos grandes nomes revelados pelo tricolor das Laranjeiras. Outro zagueiro que tem tudo para ser um novo Thiago Silva é Roger Ibáñez. Ele tem apenas 21 anos. Ele começou sua carreira em 2016 no clube gaúcho conhecido como PRS e foi emprestado em 2017 por apenas 2 meses ao Sergipe. E por fim foi emprestado ao Flu, que no ano seguinte veio adquirir o jogador em definitivo por 150 mil euros. Inicialmente ele tinha chegado para atuar no Sub-20, mas com suas boas atuações, logo ele foi promovido e se destacou principalmente no Campeonato Brasileiro. Tanto é que no ano seguinte ele já foi vendido ao Atalanta da Itália por 4 milhões de euros e hoje está emprestado à Roma até meados do ano que vem. Mas no contrato foi ajustado uma compra em definitivo, ou seja, após o fim do empréstimo, a Roma deve comprar o jogador de forma definitiva. Atualmente um dos destaques do time do São Paulo, o goleiro Thiago Volpi também é cria de Xerém. Ele começou na base do São José, mas logo foi para o Fluminense, onde atuou entre 2008 e 2009, porém não chegou a estrear pelo profissional. Respectivamente, o goleiro defendeu a camisa do São José, Luverdense, Figueirense, Querétaro do México e por fim chegou ao São Paulo. Mesmo não tendo atuado pelo profissional, podemos considerar que o tricolor foi muito importante no início de carreira de Thiago Volpi, e foi ali que ele ganhou visibilidade para estrear pelo profissional.
Gerson e Pedro são revelações do Flu, mas hoje jogam no rival Flamengo. Por sua vez, Gerson chegou na base em 2010 e em 2014 foi para o time principal, onde em pouco tempo conseguiu se destacar, sendo vendido a Roma em 2016 por pouco mais de 18 milhões de euros. Por fim, ele foi emprestado em 2018 à Fiorentina, mas não vinha tendo espaço. Aí no ano passado ele foi vendido ao Flamengo por 12 milhões de euros, onde vem se consolidando e vivendo o melhor momento de sua carreira, sendo ainda campeão do Brasileiro e também da Copa Libertadores no ano passado. Já o atacante Pedro chegou neste ano no Flamengo por empréstimo, até o fim do ano, mas com opção de compra embutida. Ele começou na base do Flu em 2014, mas antes disso, ele já tinha atuado na base de outros clubes, como também o Flamengo. Com a camisa do Flu ele atuou em 4 temporadas pelo profissional, até que no ano passado ele se destacou tanto que foi vendido à Fiorentina da Itália por 11 milhões de euros. Neste ano o atacante acabou ficando sem espaço e por isso foi emprestado pelos italianos, que vê o jogador como uma aposta para o futuro por se tratar de um jovem de apenas 22 anos. Porém, o Flamengo traçou como objetivo adquirir o jogador de forma definitiva. Fabinho também é cria do Fluminense e ele é um dos grandes nomes do futebol europeu e do Liverpool da Inglaterra. Fábio chegou em 2011 na base do tricolor e no ano seguinte já foi para o time principal. Porém, nem deu tempo dele entrar em campo pelo clube. Foi relacionado em apenas um jogo contra o Corinthians, mas não saiu do banco de reservas. Isso porque logo que ele foi promovido, ele foi vendido ao Rio Ave de Portugal por apenas 500 mil euros. No time português, logo ele foi emprestado ao Real Madrid B e também para o Mônaco, que por fim comprou o jogador em 2015 por 6 milhões de euros e vendeu ele 3 anos depois por nada mais nada menos que 45 milhões de euros. E hoje no time inglês, Fabinho tem um valor de mercado de 70 milhões de euros. Lembrando que em 2012 o time carioca vendeu ele por menos de 1 milhão de euros. Mas infelizmente na época ele era apenas uma aposta e hoje mostrou que é um dos grandes nomes do futebol europeu. Mas consideramos que o Fluminense fez uma péssima venda. Bom galera, esse então foi o vídeo de hoje. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual das revelações você acha que foi a melhor e qual foi a pior do Fluminense. Deixe aqui nos comentários. E também comente qual time você quer no próximo vídeo dessa série. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e ativar as notificações. Meu muito obrigado pela presença e cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!